A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali no centro de Lages, na rua Coronel Fausto de Souza, 353, atrás do Seja. Você é o nosso convidado para as nossas programações e temos novidades, né? Começamos os cultos na parte da manhã no domingo, então 9 horas da manhã, nosso culto matutino, que nós chamamos, né, na parte da manhã, das 9 às 10. Culto público, aberto ao público. E temos, depois do culto, a nossa escola bíblica dominical das 10 às 11. No culto, se você quiser, né, você pode trazer a sua família. Nossa igreja é feita para a família. Você pode trazer seu filho pequeno. Nós temos ali um berçário, se você precisar trocar, colocar para dormir o seu filho. Temos também uma irmã que vai cuidar das suas crianças durante a mensagem, né? Até 10 anos de idade, essa irmã cuida das crianças, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, das 19 horas. Tá? Então, culto das 19 horas também nós temos ali o berçário à disposição e também na hora da mensagem, uma palavra especial para as crianças na linguagem que elas entendem. Então, nossos cultos agora são 2 cultos no domingo. Se você vier conhecer a nossa igreja e se tornar membro, nós temos uma programação variada para toda a família. Temos programação para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, dividido entre homens e mulheres, não é? Nós temos no sábado, né, um encontro de adolescentes, então uma prática esportiva à tarde, temos uma quadra ali na igreja, com a palavra também, o pastor Paulo fica responsável pelos adolescentes. Temos os jovens, que o presbítero Leandro também é o responsável por eles, no sábado, 5h30 da tarde. E temos também os encontros dos homens, que acontece uma terça-feira no mês, e das mulheres, que acontece toda quinta-feira às 14h30 ali no espaço do nosso colégio evangélico, né? Anexo ao templo. Então, temos também durante a semana encontro nos pequenos grupos de estudo bíblico. Então, são 4 grupos agora, tá? Então, um grupo na quarta-feira e 3 grupos na quinta-feira, onde nós nos reunimos na casa dos membros e temos ali um estudo bíblico mais aprofundado. Então, essas programações para toda a família que a nossa igreja tem. Se você deseja fazer parte de uma comunidade evangélica ativa, que ajuda aí na criação, né, dos filhos, na compreensão de um mundo mais justo, nós temos esse perfil de igreja. Você é o nosso convidado. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando. E depois da oração teremos uma palavra dos nossos patrocinadores e a nossa meditação na palavra de Deus. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos. Louvamos o teu nome. Que o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos chama para ser o teu povo e te agradecemos essa oportunidade, esse privilégio. Pedimos que agora nesse programa o Senhor derrame a tua graça, o teu amor, a tua paz e leve essa mensagem, a Deus, aos corações de quem está ouvindo para levar ao Pai esperança e salvação. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. A palavra dos nossos patrocinadores do programa agora. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa.
Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós vamos meditar na Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 54, dos versículos 1 a 10. Então passo a ler esse texto para os queridos. Então diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem nas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém. Queridos, uma explicação antes de nós começarmos a meditação, para você entender um pouquinho melhor como é que nós pensamos, né, o modo que a nossa teologia nos ensina e trabalha. Nós seguimos os ensinamentos, né, e a linha reformada, que vem da reforma de Lutero, passa por João Calvino, e os pais deste movimento da reforma trazem uma interpretação, né, e depois é convocado um concílio, o concílio de Westminster, ali em 1640, na cidade de Londres, e chama Westminster porque foi na abadia de Westminster que os mais notáveis teólogos se juntaram ali naquela época para responder, né, ou para interpretar a palavra de Deus de acordo com o que a teologia reformada pensa. E uma das questões que nós pensamos, né, é sobre a revelação de Deus na palavra dele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, na Bíblia, o Antigo Testamento ele faz alusão à revelação do Senhor Jesus Cristo. Começa lá no Gênesis e vai até o último livro da Bíblia no Antigo Testamento, que é Malaquias. E o Novo Testamento ele é a revelação do nascimento de Jesus, o seu ministério, e depois a instalação da igreja e o início do cristianismo, que são as cartas pastorais, as cartas, os evangelhos, né, as cartas pastorais, os livros históricos e os livros proféticos também. Mas como é que nós interpretamos isso? Quando a gente pega o Antigo Testamento, o Novo Testamento só vai fazer sentido a leitura do Antigo Testamento. Assim como a leitura do Antigo Testamento, ele só será entendido a partir da leitura do Novo Testamento. Então a Bíblia ela se completa, ela é um cânon fechado, né? Então quando nós lemos algo no Antigo Testamento, a não ser que seja uma leitura de um trecho apocalíptico, aí é outra coisa, né? Então o trecho apocalíptico vai falar do fim dos tempos.
Mas quando nós lemos uma profecia que nem essa que nós estamos lendo aqui, ela não se aplica a algo que está para acontecer. Nós entendemos que isso já aconteceu na sua plenitude, mas que ela pode trazer para nós ensinamentos de como Deus trabalha. Por exemplo, esse texto é um texto que está falando sobre o quê? Está falando sobre a igreja de Cristo depois que o Messias veio. Aqui nós temos, no livro de Isaías, a partir do capítulo 45 até o 53, a descrição do servo sofredor, do Messias, do libertador de Israel, né? Então, no caso, aqui nós estamos fazendo uma leitura de uma profecia que se cumpriu no Senhor Jesus e depois no derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Mas ela nos traz entendimento de que, mesmo em Atos capítulo 2, isso não se finalizou. Só vai se finalizar tudo no final dos tempos. Aqui, essa mensagem, né, tá aqui, o futuro glorioso de Sião. O que é Sião? Sião é a cidade de Deus. Então, a cidade de Deus, ela se completa onde? Nos céus, né? A cidade de Deus. Mas nós temos o entendimento que essa mensagem, mesmo tendo sido cumprida já no derramamento do Espírito Santo, ela nos traz ensinamentos para hoje, para nós sabermos quem nós somos, né? E eu comecei essa meditação na mensagem que eu preguei no último culto, primeiro culto, aliás, né, de manhã, porque exatamente por isso, né? Lembrando que nós, como igreja, somos primeiramente seres humanos, criados, somos criaturas, limitados, não somos todo-poderoso como Deus, né? Não temos todo conhecimento como Deus, mas temos a revelação de Deus para nós. E isso nos ajuda a ampliar a nossa visão. Nós, como seres humanos, nós nos limitamos, criamos limites. E um dos limites que a igreja cria para si é o próprio tamanho de si mesma, né? Nós impomos limites, construímos um templo para nos reunir. E o templo tem limite, né? Temos lá 150 pessoas que cabem no nosso templo confortavelmente, né? Vamos dizer assim. Esses são os limites do nosso templo para receber o povo de Deus. E aí nós criamos gargalos de crescimento. E eu trouxe esse texto exatamente para isso. Deus está falando para Israel que Israel ele se parecia com uma mulher estéril que não teve mais filhos, que não cresceu mais, que não poderia mais ampliar a sua família. Mas Deus diz, mais será a descendência da mulher que não tem marido do que a casada. Isso é uma metáfora que Deus está usando, dizendo que Israel é o povo escolhido, mas Israel se limitou. Mas depois da vinda do Messias, do libertador, de todo aquele que crê, não há limites. Temos que ampliar os limites, né? Ele diz assim, alarga o espaço da tua tenda. A linguagem aqui é para um povo nômade que vivia em tendas, para eles entenderem que eles tinham que se abrir, tinham que aumentar, tinham que evoluir até, né? O que isso quer dizer? É que agora não tem mais a limitação de ser o povo de Israel, aqueles descendentes das tribos, das 12 tribos, ou seja, essa posteridade vai encher a terra. O povo de Deus agora é todo aquele que crê, aquele que foi liberto pelo Messias, pelo Redentor. Como eu comecei explicando, a nossa teologia, a teologia reformada, é uma teologia que foi sintetizada na interpretação da palavra de Deus na Confissão de Fé de Westminster. Nós temos como símbolos de fé, então, o Catecismo de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster. Ali nós fazemos, ali tem as perguntas, né? Por exemplo, qual é o fim principal do homem, do ser humano? O fim principal do homem é adorar ou louvar a Deus e
ter prazer nele para toda a eternidade. E aí tem a justificativa dessas respostas com a palavra de Deus, os versículos, né, onde é que está isso na palavra de Deus, qual é o propósito para que nós fomos criados. Então, todas as perguntas que nós temos com relação ao que a palavra de Deus diz, nós entendemos que, a partir da interpretação da Confissão de Fé de Westminster, nós entendemos e vemos o mundo desse jeito. E a teologia reformada, ela interpreta o mundo através de uma visão. Nós chamamos do óculos que nós colocamos para interpretar o mundo. Ela interpreta o mundo através da queda, da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então nós entendemos que Deus criou o mundo, entendemos que houve uma queda do homem, entendemos que Cristo é o nosso Redentor, entendemos que vai haver uma consumação. Tudo passa por esse crivo, tudo passa, a nossa leitura da Bíblia, a gente coloca esse óculos de interpretação de tudo que acontece no universo, né? Que Deus nos criou, que houve a queda no pecado, a redenção através de Cristo Jesus e a consumação dos últimos tempos, quando tudo terminará. Então isso nos ajuda bastante a interpretar a palavra de Deus e a fugir de alguns estereótipos, de algumas tendências, né? De dominar, por exemplo, a fé dos outros pelo medo, né? Olha, você não sabe o que vai acontecer, né? Tudo é um mistério. Não, a palavra de Deus nos diz, as coisas que Deus quis revelar para nós, Ele nos revelou, e nós temos esse dever de conhecer. Aquilo que Ele resolveu guardar para si é de exclusiva competência para si mesmo, mas isso não é uma questão para nós ficarmos apavorados, e sim confiarmos no Deus de soberana vontade e intensa bondade, né, que nos redimiu, nos resgatou da nossa perdição. E também entendemos, né, e repudiamos as teologias que supervalorizam o homem, né? Nós temos aí a teologia da prosperidade, que tudo é para a gente ficar rico, né? E também a teologia do coach, né? Nós somos a superpotência do mundo, o supra-sumo. Ok, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando nós vamos à palavra de Deus, nós temos que nos humilhar diante dela e reconhecer que somos pecadores e dependemos da nossa redenção, daquilo que nós não podemos fazer, que é a graça de Deus. Por isso que chama graça, presente. Nós somos resgatados assim porque Deus nos amou gratuitamente. Não foi nem por causa da minha beleza, nem por causa da minha eloquência, nem porque eu sou bonzinho e ajudo os outros, nem porque eu sou bonitão, nada. Não tem nada em mim. A palavra de Deus diz, não há um sequer que tenha alguma coisa que atraia a Deus. Não há um sequer que tenha feito algum ato de justiça que chama a atenção de Deus. É a pura decisão de Deus. Graça. Essa graça que nos alcançou. E para essa graça nos alcançar, Deus instituiu um modo, que é a pregação do Evangelho. A graça só chega a nós através da pregação do Evangelho. Essa é a nossa função, esse é o nosso chamado. É o ser da igreja, a proclamação das bênçãos de Deus. É assim que acontece em Atos 2, capítulo 2. Não é? Quando Jesus ressuscita, ele chama os seus discípulos em Atos 1:8 ali na Galileia e diz assim, permaneça em Jerusalém até que se cumpra, né, a promessa que é o derramamento do Espírito Santo. E eles ficam reunidos e eles estão num domingo de manhã em 120 pessoas num lugar, né, reunidos, louvando a Deus, esperando esse cumprimento da promessa, quando de repente se cumpre, né, como um vento súbito toma conta do lugar onde estão, o tal do cenáculo, né, que na verdade historicamente é a casa de João Marcos, né, de seus pais, e o Espírito Santo toma conta daqueles 120 que estão ali reunidos, eles saem das portas do cenáculo para fora, e ali em Jerusalém, de manhã, né, consta 9 horas da manhã, eles começam a pregar o Evangelho, falando sobre as bênçãos, as graças de Deus, e mais especificamente separam-se os 11, né, os 12, e eles começam a pregar
e muitos entendem na sua própria língua materna. Então, quando você conta ali em Atos capítulo 2, são pelo menos 21 línguas diferentes que esses homens escutam as maravilhas de Deus na sua própria língua, língua materna. Então, são galileus pregando em línguas estranhas, mas essas línguas estranhas são entendíveis por aquelas 21 etnias diferentes ali. Só que alguns ouvem aquilo e falam, eles estão bêbados essa hora da manhã, né? Estão bêbados já. Uns creem, outros não. Mas naquele dia, Pedro se levanta e com a sua pregação, 3.000 pessoas se convertem. E numa segunda pregação, sobe para 5.000 o número de convertidos. Então, ali começa a história da Igreja de Cristo, né? O Israel de Deus, o povo de Deus. Israel quer dizer povo de Deus. É a continuidade do que Deus começou lá no Gênesis. Então nós entendemos que a graça de Deus funciona desse modo. A sua soberana graça nos alcança, mas ela tem um meio. Ela usa a fé, que é o próprio Deus que nos dá, e essa fé na crença daquilo que Ele fala é que transforma a nossa vida. Então esse texto aqui, ele nos elucida a missão da igreja. E a missão da igreja não é ser pequena, ela é ser a casa daqueles que ouvem o Evangelho, se convertem e se entregam a Deus. Por isso que até nós temos agora 2 cultos. Precisamos estender a nossa casa, precisamos alargar a nossa tenda. E isso, se Deus quiser, vai acontecer mais vezes. Se Deus quiser, nós vamos continuar pregando o Evangelho, através desse meio também, através de cada irmão da igreja. E se precisar, nós teremos mais cultos no domingo. Se precisar, teremos culto no sábado. Se precisar, nós teremos cultos todos os dias para adorar o nosso Deus e pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua família. Você é o nosso convidado mais uma vez para ouvir a pregação do Evangelho. Não é o Evangelho que vai te dominar pelo medo, nem te dar expectativas irreais, mas sim vai te resgatar do mundo das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor
Jesus, eu